Olha, com alegria nós chegamos até você nesta manhã com mais um momento de fé. Como é bom estar na sua companhia a cada manhã e poder levar a palavra de Deus até você. Você já leu a palavra de Deus hoje, já orou, vai começar o seu dia. Ore, busque a direção de Deus. Bons tempos. Salmo 99, 7. Falava-lhes da coluna de nuvem, e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos lhe davam a paz ou lhes dava ouvidos. Quais foram os bons tempos da sua vida? Muitas pessoas falam isso comigo, pastor. Eu lembro daqueles bons tempos. Quais foram os bons tempos da sua vida? Quais foram os bons tempos da sua família? Quais foram os bons tempos da sua cidade, da sua igreja? Quais foram os bons tempos do nosso país, da história do nosso povo e também os bons tempos da história do povo de Deus sobre a face da terra? Às vezes ficamos pensando assim de forma saudosista, como se Deus não fosse o mesmo ontem, hoje e sempre. Certamente os bons tempos, bons mesmo, não são os tempos da fartura, os tempos da vaca gorda, os tempos dos estábulos cheios, os tempos dos bois no curral, das ovelhas nos pastos. Não foram os campos produtivos, cheios de cereais, nem as árvores frutíferas carregadas, nem as florestas cheias das flores e do cheiro das flores silvestres. Numa análise criteriosa, os bons tempos são aqueles que o salmista traz à memória em meio a um poema tão precioso, quando ele diz assim: falava-lhes o Senhor da coluna de fogo, de nuvem, e eles, Moisés e Arão, obedeciam os seus mandamentos e aos decretos do Senhor davam ouvidos. Quando Deus fecha a boca e para de falar, aí sim é um tempo duro, um tempo difícil para o seu povo. O maior de todos os castigos é quando Deus se torna incomunicável. Que eu diga ao rei Saul, que provoca o silêncio de Deus com a sua desobediência humana. Portanto, bons tempos são aqueles que Deus fala e o homem obedece. Não é o tempo da fartura, é o tempo da gratidão, da comunhão com o Senhor. É o tempo que Deus fala e o homem obedece. Bons tempos são os tempos de verdadeira comunhão com Deus. Tempos que o nosso coração se acalma na presença de Deus. Tempos da oração, tempos da santidade privada e pública, tempos da adoração, tempos que passamos nos átrios do Senhor, na família de Deus, na igreja, tempos sem traição conjugal, sem separação, sem divórcio, tempos de testemunho marcante, tempos de envolvimento com o reino de Deus, tempos de paixão pelas almas, de falar do amor de Deus, da obra maravilhosa de Cristo a favor do pecador que anda aflito, precisando de consolo e graça ao seu coração, tempos do primeiro amor, tempos daquele derramar da graça de Deus sobre os nossos corações. Falava-lhes da coluna de fogo e eles obedeciam aos seus mandamentos. Tempo bom é o tempo que Deus fala e o homem obedece. Esse tempo pode chegar à sua vida também. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.